Olá, turmitas! Então vamos falar do sistema cardiovascular, rins e respiração, três sistemas bem complexos aqui, mas um tem muito a ver com o outro, então vamos fazer eles juntos. Essa aula é bem simplificada, tá? Porque são três aulas bem completas, na verdade, se você for fazer em detalhe. Então o que a gente tem? A gente tem então o sistema cardiovascular, tem o coração que bombeia o sangue e ele vai aqui pelo sistema arterial e venoso, atravessando o corpo. Todo o corpo é basicamente irrigado aqui por algum tipo de vaso sanguíneo. Coração é o seguinte, você tem dois ventrículos, os ventrículos contraem em conjunto. Quando eles contraem, o sangue que está aqui no ventrículo direito vai para o pulmão e o sangue que está no ventrículo esquerdo vai para o corpo pela aorta. O negócio é que o sangue aqui que vai para o pulmão, ele vai passar pelo pulmão e vai voltar depois para o lado esquerdo. Tá? Então ele sai aqui do lado direito, indo para o pulmão, passa pelo pulmão e volta no lado esquerdo. Por quê? Porque é no pulmão que troca os gases, né? Porque o sistema venoso está cheio de dióxido de carbono e ele precisa de oxigênio, né? Então ele passa aqui pelo pulmão, onde troca os gases para depois chegar aqui no lado esquerdo para ser bombeado para o corpo. O miocárdio aqui é feito de tecido muscular estriado cardíaco, entre outras coisas. Ele é um pouco parecido com musculatura esquelética, mas ele não é voluntário. Tá? E você tem dois átrios e dois ventrículos. Um átrio aqui direito, um átrio aqui esquerdo, um ventrículo aqui direito e um ventrículo aqui esquerdo. Os átrios contraem meio em conjunto e os ventrículos também contraem em conjunto. E aqui vocês têm essas válvulas, aqui famosas, válvula tricúspide, e aqui a válvula mitral, o bicúspide também. E esse que você escuta, né, quando você escuta o coração bombear, bum, 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 no estetoscópio, por exemplo, você está ouvindo aqui o fechamento e abertura aqui das válvulas. As válvulas têm que fechar bem, porque senão tem um refluxo, né? O sangue vai para cá, a válvula vai abrir, quando a pressão aqui aumenta, a válvula abre, o sangue sai. Mas depois, quando a contração acaba aqui, a válvula tem que fechar, né? Plop! E fechar, porque senão tem um refluxo, o sangue volta aqui, de novo para o ventrículo onde ele saiu. Isso pode ser um problema grave ou não, depende muito. Mas é um coração saudável, esse aqui vai fechar muito bem, e não vai ter nenhum refluxo. Isso que a gente acabou de falar. E essas células que tem aqui no coração, essa área aqui, marcada aqui um pouquinho, seria o nódulo sinusal. Aqui tem células especializadas de musculatura que conseguem meio autodepolarizar. Então eles conseguem criar impulsos elétricos por conta própria. Então, o que significa? Um coração, ele continua batendo aí, sem influência do cérebro, né? O pessoal pensa, às vezes, que é o cérebro que manda impulso para o coração bater, mas o próprio coração, ele bate por conta própria. O cérebro consegue acelerar ou desacelerar o coração, se ele precisar, né? Por causa do sistema nervoso autônomo, né? O sistema simpático e parasimpático, que chega nele. E o parasimpático vai acalmar o coração, o sistema simpático vai acelerar o coração. Mas o batimento básico do coração é feito pelo próprio coração, essas células de marca-passo que tem lá, nessa área aqui em volta do átrio inteiro. Tem mais aqui, descendo aqui no coração, né? Mas ele que faz uma depolarização aqui em cima, que cria um impulso elétrico e vai fazer os ventrículos e depois o resto do coração aqui bater em ordem correta. Saúde do coração é o seguinte, mais ou menos 70 batimentos por minuto em descanso. Obviamente, se você sai correndo, você obviamente vai aumentar esses 70 batimentos para muito mais. Mulheres em geral têm um pouco mais de batimento do que homens. Atletas profissionais podem chegar a 50 batimentos por minuto em descanso. Por quê? Porque o coração deles são bem fortes e com poucos batimentos, bum, bum, já mantém tudo funcionando, não precisa acelerar muito. Frequência acima de 90 durante o descanso, você tem um coração bem acelerado, batendo o tempo todo, significa que provavelmente está sobrecarregado de alguma forma e é bom começar a ver, porque não é muito saudável. Exercício físico e alimentação saudável, vocês provavelmente já sabem, são duas coisas que é muito, muito importante para a saúde do coração. E também tem uma influência grande genética,
e depois o meio ambiente, né? Estresse, diabetes e outros fatores aqui de saúde. E, obviamente, se dá para incluir exercícios físicos e alimentação saudável, é super importante. Pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, isso pelo menos, tá? E tem que ser pelo menos intensidade moderada, né? Ou alta. Então, uma caminhada rápida, umas boas subidas também, né? Pelo menos por semana, 150 minutos, esse é o mínimo. Seria bom um pouco mais do que isso. Circulação do sangue acontece em dois sistemas distintos. Um é o sistema pulmonar e o outro é sistêmico. A gente já meio falou, né, que o ventrículo aqui direito vai bombear o sangue para o pulmão, vai trocar os gases. Depois de ter passado no pulmão, ele vai indo de volta para o lado esquerdo do coração, onde ele é bombeado para o corpo todo. E no sistema capilar aqui dentro do pulmão, ele recebe oxigênio, ele se livra de dióxido de carbono e depois no corpo, no nível capilar, ele vai entregar esse oxigênio e vai receber dióxido de carbono. E como ele vai e volta, sempre vai trocando esses gases aqui durante o caminho que ele faz percorrendo aqui o corpo. E aí o seguinte, tem uma coisa assim que o pessoal fala assim, as artérias têm muito oxigênio e veias têm pouco oxigênio. Isso não é exatamente verdade. A regra é, a artéria sai do coração e veias voltam para o coração. Por quê? No circulação pulmonar é o contrário, né? A artéria pulmonar que sai aqui do coração direito, ele tem pouco oxigênio, né? Mas quando ele volta, depois de ter trocado os gases, pela veia pulmonar, ele volta para o lado esquerdo cheio de oxigênio. O resto do corpo, sim, as artérias carregam sangue rico em oxigênio e teor baixo de dióxido de carbono. Agora, tem mais um lugar, né, que a gente esquece que, na verdade, acontece o mesmo, essa troca, e é na veia e a artéria umbilical, né? Quando o feto, porque a placenta é o pulmão, basicamente, né, do feto. E aí a veia umbilical traz sangue rico em oxigênio para o bebê. Depois tem a circulação sistêmica, que é o resto do corpo, né? Onde talvez a pessoa conhece mais, né? São as artérias que saem aqui cheias de oxigênio, vai entregando ele pelo corpo. Certo? E as artérias, então, o que são as artérias? Aqui nessa imagem é interessante também saber que tem a veia pulmonar aqui, ó. Ele mostra a veia pulmonar. Por quê? Ele fez o desenho aqui de vasos sanguíneos cheios de oxigênio. Aí ele tinha que incluir a veia pulmonar, né? Aqui. Mas então, veia pulmonar não é uma artéria. Tá? Artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração direcionando o sangue para o corpo, ou então para o pulmão, certo? Ele tem uma pressão alta, em geral, então ele tem paredes resistentes e grossos. Tá? Essas artérias têm uma túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. E depois ele tem lá dentro o que chama lumen, né, que seria o vazio dentro do tubo, né? E ele contém então músculos lisos, a própria artéria também consegue contrair. E as artérias se ramificam em arteriolas, que é basicamente assim, você pensa que a artéria é bem grande, depois eles vão se ramificando, e a partir de um certo espessura, eles vão ser chamados arteríolas, que são pequenas artérias. E essas arteríolas, elas vão se dividindo até virar capilares. Tá? Então, já tem milhões de arteríolas espalhados pelo corpo, mas capilares tem muito mais. Né? Capilares, o corpo está cheíssimo de capilares. Né? E muito por causa das arteríolas também. Se o corpo, por exemplo, eu preciso mais sangue nos membros, sei lá, mais sangue no intestino, eu preciso mais sangue em algum lugar, ele consegue abrir, porque ele tem músculos, né? Ele abre, fecha essas arteríolas e faz uma área ficar com menos sangue ou mais sangue, né? Abrindo e fechando. Então ele consegue distribuir o sangue também pelas regiões do corpo, né? Isso que acontece também um dia quente, por exemplo,
o sangue vai para a pele, né? Para chegar mais sangue na pele, porque por causa de convecção vai levar calor embora. E são as arteríolas que abrem na pele para soltar mais sangue para a pele, para a superfície, justamente para o sangue perder calor, né? Por causa de vento, alguma coisa perto da pele. Né? Mas isso acontece no corpo todo, né? Que tem uma regulagem assim de fluxo de sangue. Veias, muito parecidos com as artérias, menos espessas, né? Porque tem muito menos pressão nas veias. Veias não tem tanta pressão quanto as artérias. Ele também tem válvulas, né? Como a pressão é meio baixa, né? Então, na hora que sobe o sangue aqui da panturrilha, para o sangue não descer também, ele tem válvulas. Ele passa a válvula fecha. Aí ele não consegue descer mais. Ele vai passando essas válvulas pouco a pouco e vai voltando aqui pelo coração. E a artéria não tem, então, essas válvulas. Isso, as veias têm essas válvulas. Tá? E as veias também contém mais sangue, porque como ele não tem tanta pressão, então ele acumula mais sangue, né? Porque eles são mais relaxados. Então, por exemplo, seu corpo precisa mais sangue por alguma razão, por exemplo, baixou a pressão, você levantou meio rápido, falta sangue no cérebro, precisa sangue, as veias também conseguem contrair, e isso faz o sangue, vamos dizer, subir mais para o coração, você compensa essa falta, talvez, de pressão. Ou outras coisas, por exemplo, perda de sangue, ou sei lá, alguma coisa, precisa sangue circulando, tem um estoque, vamos dizer, um pouco no sistema venoso do corpo. E aqui, então, os capilares que a gente falou, você tem, então, o coração aqui bombeando, o sangue vai se abrindo arteríolas, lembra? E chegando aqui, então, ele vai formando capilares. Capilares são absurdamente pequenas, e eles são tão pequenas que ele consegue, então, trocar nutrientes, gases, eletrólitos e tudo entre as células e o sangue. Então, vamos dizer, a troca gasosa, a finalidade aí do sangue, não acontece exatamente nas artérias. Seria como se as artérias fossem os BR, né? E a arteríola seria umas entradas para a cidade, e depois as ruas da cidade seriam as capilares. E nas ruas das cidades que, por exemplo, o caminhão vai lá pelo BR, vai entrar numa ruazinha, ele vai entrando no bairro, e no bairro ele vai entregar o que ele tem que entregar, o caminhão do correio, sei lá, alguma coisa. E a mesma coisa no corpo, então as artérias, as veias seria mais os BRs, né, o transporte, e aqui seria mais as ruas do bairro, né, no sistema capilar. Aqui vem o Marcelo Malfig, aqui, século XVII. Ele usou lupas e descobriu que as artérias são interligadas pelos capilares, né? Então ele viu as artérias, na verdade as artérias e as veias são interligadas, né? Mas tanto faz, a artéria vai aqui, blá blá blá, e antes dele não sabia que esses capilares existiam, né? Porque são muito pequenos. Então eles viam os tubos indo sumindo e tubos indo sumindo. Então eles não sabiam, eles ficavam pensando o que o coração faz, né? Será que ele produz sangue? O que ele faz? Eu não tinha ideia. Até que o Marcelo Malfig, aqui, século XVII, falou, eu acho que o coração é uma bomba, porque ele vai bombeando o sangue aqui, porque ele está interligado, o sangue vai, ele vai se ramificando e vai voltando para o coração. Então, vamos dizer, ele faz um percurso meio circular, assim, pelo corpo. Então, as artérias se dividem em arteríolas, né? Arteríolas, que a gente falou. Isso, então capilares é lá que então possibilita a troca de água, oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, resíduos metabólicos e etc. Né? Isso é no sistema capilar. Mas aí a gente está falando de coisas microscópicas, né? De tamanho. Então nesse lado aqui forma as arteríolas, né? E depois que viram capilares, e depois os capilares que vão se juntando forma então vênulas, que por sua vez vão se ramificando e formam as veias. Células sanguíneas têm plaquetas. Plaquetas têm a ver com coagulação, né, de conserto de sangramento. Glóbulos vermelhos carregam oxigênio, porque ele tem hemoglobina, um monte de hemoglobina, que é uma molécula, uma proteína, né? São 4 proteínas, 2 alfa e 2 beta,
que carrega um reme, né, junto com o ferro, e lá ele consegue carregar oxigênio. E esse oxigênio, então, vai para os tecidos. Aqui você tem glóbulos brancos, e glóbulos brancos são células de defesa, tem vários tipos. Na verdade, tem 5, basófilos, neutrófilo, eosinófilo, monócito e linfócito. É uma aula bem difícil essa coisa, sistema imunológico, né? Envolve um monte de coisas. Mas as 3 células sanguíneas são plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Esse aqui também chama eritrócitos, ou hemácias, né, os glóbulos vermelhos. São feitos de célula-tronco da medula óssea, e aqui é glóbulos vermelhos, então carregam oxigênio. Glóbulos brancos faz parte do sistema imunológico, e plaquetas para coagular o sangue. Plasma, se a gente olha, então, a gente tem a função da plasma, 55% do volume do sangue total, composta boa parte por água, e serve como transporte para as células de sangue. Você acha também lá dentro nutrientes como glicose, aminoácidos e ácidos graxos, por exemplo, hormônios, anticorpos, íons, eletrólitos, gases, excretos. Então, o que acontece? Você então tem as células sanguíneas e você tem o plasma. Então, se você centrifuga o sangue, isso que eles fazem muito em laboratório, você consegue separar, vamos dizer, a plasma das células. Então, o que acontece? Você consegue tirar plasma, por exemplo, do sangue e ficar só com as células, por exemplo. Mas quando você mistura tudo, aí a gente está falando de sangue, né? Que seria, então, células sanguíneas e o plasma. Pressão arterial, vocês já ouviram falar, né? Hipertensão. E aí é importantíssimo saber que o normal seria 120/80. Isso é uma medida de milímetro de mercúrio. É a mesma coisa de uma coluna de mercúrio, quanto que eles sobem de pressão e tal. Vocês podem ver filmes disso na internet se quiser. Mais 120/80 quando se mede. Lembra que no Brasil a gente fala muito assim, 12/8. 12/8 é uma divisão aqui de 10, mas a medida é 120/80, não é 12/8. Esse é um jeito popular de falar só. O 120, o número aqui em cima, é o sístole, é quando os ventrículos contraem. Que cria uma pressão alta. Essa é a pressão alta, 120 no caso. E 80 aqui seria o diástole, é quando o coração relaxa de novo. Então você mede qual é a pressão quando o coração, os ventrículos, na verdade, contraem, e depois quanto pressão que tem quando eles relaxam de novo. Acima de 120/80 é considerado elevado e depois hipertensão, tá? E o coração aguenta um período assim de pressão alta. Por exemplo, quando você precisa uma pressão mais alta, por exemplo, está fugindo de alguma coisa, vai lutar, ou sei lá, alguma coisa. Mas ele não aguenta todo dia. Então, esse é o grande perigo dessa coisa de hipertensão, que fica com a pessoa ano e ano, após ano, após ano. E isso vai danificando o coração. E aí, começa então, talvez, fazer mais esporte, emagrece, para de fumar, por exemplo. Ou talvez tem que tomar remédio para baixar a pressão. Porque isso é uma coisa que faz mal para a pessoa ao longo prazo, em geral. Para medir pressão, o melhor jeito é fazer uma monitorização ambulatorial de pressão arterial, que chama MAPA, que é o seguinte: cada 20 minutos, durante 24 horas, você fica aqui com esse esfigmomanômetro no braço, medindo a pressão. É meio chato, né? Que você dorme com ele, vai acionar aí no meio da noite, medindo a sua pressão. Mas é o único jeito de saber se você realmente está com pressão alta ou não, porque você vai no médico lá, você mede a pressão ocasionalmente, pode ser justo naquele momento você está com pressão boa. Aí você subentenda que, então eu estou com pressão boa. Não é necessariamente verdade. Talvez você à noite tenha pressão alta, você tem pressão alta em certos horários. E justamente quando você mede, não está tendo. Ao contrário, você mede, nossa, eu tenho pressão alta, mas você não tem, por exemplo. Então, o jeito de fazer isso aqui com o mapa, então você monitora durante 24 horas e fala, não, realmente, durante boa parte do dia, você está tendo uma pressão arterial alta, então é melhor começar a tratar. 130/90 já é considerado alta,
E para melhorar a pressão, exercício físico de novo, alimentação saudável, remédios existem também. E também, obviamente, parar com tabagismo, fumar, álcool e tentar evitar estresse, né, do dia a dia. Infarto do miocárdio, são esses aqui. Você tem umas artérias chamadas coronárias que irrigam o próprio coração. Então, aqui da aorta tem uma abertura aqui para as artérias coronárias que vai irrigando o próprio coração de sangue. E ele é meio engraçado, porque na hora que contrai aqui o ventrículo esquerdo, sai o sangue aqui pela aorta, mas ao mesmo tempo a pressão é tão alta, porque o coração acabou de contrair, que não entra sangue no coronária, mas quando o coração depois relaxa de novo, abre os coronários e sangue entra. Mas o próprio coração então bombeia sangue para ele mesmo. E se essas artérias coronárias que estão aqui por fora do coração, irrigando o próprio coração, se eles entopem por alguma razão, toda parte que vem aqui depois do entupimento necrosa, vai começar a morrer. Isso é um infarto, é muito, muito perigoso. Obviamente isso aqui é diretamente para a ambulância, ir para o hospital o mais rápido possível quando isso acontece. O melhor jeito de evitar isso aqui é cuidar do coração desde sempre, né? Não esperar isso aqui acontecer, obviamente. Você tem, por exemplo, alguns sintomas muito, muito comuns de miocárdio, infarto do miocárdio, que é dor na região torácica, falta de ar, náusea, dor abdominal, tontura, suor frio, fraqueza, angústia. E, obviamente, você pode ter angústia e achar, então, é um infarto. Bom, no último caso, a única coisa que vai acontecer, você chega no hospital e vai falar, não, isso não era um infarto, era só angústia. Mas, se você tem alguns desses aqui, se sente mal, principalmente dor, talvez, e tal, sempre, de repente, é melhor ir no hospital e ver o que é, do que ficar esperando e ver se passa. Trombose, normalmente dá assim nas panturrilhas, nas veias. Você tem um fluxo normal aqui de sangue, acumula-se um trombose em algum lugar, né, que é aterosclerose, pode ser algum trombose de outra forma, talvez placa de colesterol e etc. E você pode soltar essa placa e vai andando pelo corpo. Se for numa veia, ele vai subir aqui, vai passar pelo coração, vai chegar no pulmão e vai dar uma embolia pulmonar, que pode ser letal. E é difícil saber, né? Porque às vezes não tem muito sintoma de um trombose, por exemplo. Mas, obviamente, dores fortes, inchaços, descolorização da perna, pode ser sintomas, e é sempre bom de ver. Mas um bom jeito de ver isso aqui, de vez em quando fazer um check-up, né? Olhar, meu sangue tá bom, glicose tá bom, triglicérides tá bom, colesterol tá bom, essas coisas. Porque se o seu sangue está bom, entenda-se que o risco para ter uma embolia é menor. Não elimina o risco, mas é menor. Tá? Então você pode ter uma trombose venosa profunda, TVP. Tá? Acabou de falar, por exemplo, a veia safena ou outra veia na perna. Pode ser no resto do corpo também, mas é mais comum aqui na panturrilha. Por quê? Porque a gravidade, né? O líquido vai caindo aqui pela perna. Então, o que acontece? Aqui anda mais devagar, talvez, as coisas líquidas no corpo. Sangue está um pouco mais paradinho e tal. Isso pode gerar maiores problemas aqui de trombose. Mas pode ter no resto do corpo também. Então, a gente falou, grande risco é formar uma embolia. E ele vai, então, pelo coração, vai para o pulmão, onde ele cria, talvez, uma embolia pulmonar, que é um bloqueio de um vaso sanguíneo no pulmão. É tipo um infarto, mas é do pulmão, que é bem perigoso também. E chegando no rins, então a gente falou que a gente ia falar rapidinho do rins. Aqui você tem a artéria, vamos dizer, na verdade esse aqui, a aorta abdominal descendo aqui, ele vai se ramificando para a artéria renal, vai chegar no rim. Ele vai passar aqui de um jeito meio estranho aqui dentro do rim, onde ele vai filtrar as impurezas do sangue e volta aqui pela veia renal e volta aqui para a veia cava inferior e vai para o coração. Então o caminho é meio curto aqui, na verdade, né? O sangue que, por acaso, né, não é escolhido qual parte do sangue que vai para o rim, mas alguma parte vai, ele vai passar aqui, vai ser limpo e vai voltar. E você tem 2 rins, um rim saudável dá conta do corpo todo, e é bem importante isso, né? Porque rim
quando dá problema, é bem complicado, não é fácil. Se você tem problema nos 2 rins, é diálise ou então transplante de rim, né, que eles fazem. O que acontece aqui? O sangue passa aqui, tira as impurezas e mistura com água. E essa água vai junto com as impurezas até a bexiga. Ele já vira urina antes, mas urina chega aqui na bexiga e vai ser eliminado do corpo. E ele tira várias impurezas e tal, mas a impureza que ele mais retira do sangue é a ureia, que é base de nitrogênio, que vem muito das proteínas também que a gente come, aminoácidos que são modificados no fígado. E quando o fígado vai mexendo aí com os aminoácidos, cria amoníaco. E o corpo faz para amoníaco, é bem reativo. Ele cria, então, o ureia do amoníaco. Mas ureia também não pode simplesmente chegar em níveis muito altos no sangue, tem que ser eliminado. E aí o corpo fez isso, ele vai até o rim, vai tirar a ureia do sangue e vai misturar na água e vai virar xixi e sai do corpo. E isso é uma coisa assim dos mamíferos também, né? Muito, né? A gente saiu aí dos mares muito tempo atrás e tinha que ter um sistema aqui de eliminar a ureia de alguma forma inteligente, e a forma foi de misturar com água, que é bom, mas por outro lado você é obrigado a perder água todo dia. Mesmo em descanso, você vai precisar fazer xixi, porque senão sobe aí o nível de ureia no sangue de um teor que é perigoso. Então o corpo é obrigado a eliminar um pouco de xixi por dia, pelo menos meio litro aí, é média. Você é obrigado. Mesmo não tomando nenhuma água, você vai ter a vontade de fazer xixi. Tá? E aí vai começar a desidratar também. Por isso a gente sempre tem que tomar água também, né? Aí tem, o pessoal fala uma coisa, mas por volta de 2 litros por dia é bom tomar, né? De água. Então, durante o processamento de aminoácidos, principalmente o fígado cria amoníaco. NH3, N aqui, nitrogênio. Tá? Mas é muito tóxico para o corpo, então ele é transformado em ureia, CH4N2O, e o nitrogênio está aqui agora. E depois essa ureia vai para o sangue e vai passar pelo rim, onde ele então é filtrado e vai ser expelido do corpo. Remédios, por exemplo, hidrogênio, sais minerais e água em excesso também são descartados. A água, vocês sabiam, se toma muita água, você vê que o xixi fica mais transparente também, porque tem água em excesso. Não dá para ficar guardando água ilimitado dentro do corpo, então vai eliminando também água junto. Os rins fazem outras coisas muito interessantes também, que é bom saber. Os rins precisam de pressão para funcionar, porque é por causa da pressão sanguínea que ele consegue filtrar o sangue. Então, ele tem um hormônio chamado renina, que controla a pressão sanguínea. É um processo um pouco... A renina, ele vai estimular no final a aldosterona e também outras coisas. E isso faz o corpo manter mais água no corpo. E com mais água no corpo, você aumenta a pressão sanguínea. Então o rim, basicamente, é um dos órgãos aí que regula a pressão sanguínea. Por quê? Porque ele precisa, então, uma certa pressão meio específica para funcionar. Abaixo disso, ele para de funcionar. Aí ele estimula uma pressão mais alta. Ele também faz o hormônio eritropoetina, que estimula a produção de hemácias. Ele aumenta, então, a divisão celular das células-tronco dentro da medula óssea. E também ativa a vitamina D. Vitamina D vira calcitriol por causa do rim. E aí ele ativa e consegue, então, no intestino, absorver mais cálcio. Os rins também controlam os níveis de pH no sangue. Então ele, além de filtrar, ele faz um monte de outras coisas, né? Vocês percebem? Então aqui a anatomia do néfron, que seria então a unidade funcional do rim, ele é microscópico aqui dentro. Então o sangue entra aqui. O que acontece, na verdade, é que o sangue entrando aqui nessa cápsula de Bowman, agora o capilar chama glomérulo, de qualquer forma, impurezas, água, um monte de coisa boa também, eletrólitos, um monte de coisa, vai entrar nesses dutos coletores aqui, que vai virar urina. Só que como entrou um monte de coisa boa também, e água também, que poderia ser reaproveitado, ele passa pelo sistema capilar pós-glomérulo aqui, que faz o quê?
pega de volta toda a coisa boa. Então o que acontece? Ele tira um monte de coisa e depois devolve as coisas boas para o sangue. Aí só as coisas ruins e a água que realmente é necessária para fazer xixi fica aqui e vai virar urina no final. É como se você vai limpar o carro, por exemplo. Primeiro você tira as coisas do carro, um monte de lixo, um monte de coisa boa também que você tinha lá no carro, tem coisa de criança, tem coisa de mala, tem não sei o que lá dentro. Você tira um monte de coisa, limpa o carro e depois você vai fazer o quê? Você não volta todo o lixo que tinha, você separa o lixo das coisas boas e devolve lá os óculos de sol para o carro que você quer lá. Antigamente tinha CDs, hoje em dia, sei lá, depois tinha o pendrive, agora é o Spotify, mas tanto faz, né? Então você coloca de volta as coisas que você quer no carro. Por exemplo, a cadeira da criança, por exemplo, você tirou para limpar, agora devolve. Mas o lixo que estava lá no carro você joga fora. Então é mais ou menos a mesma coisa, assim. Você tira tudo e depois você devolve só o que você quer devolver. E o resto joga fora. É assim mais ou menos que funciona aqui o néfron. Tem 1 milhão de néfrons em cada rim, mais ou menos. Então, simplificando, então vamos ver. O sangue passa pela cápsula de Bowman, que é aqui. Sais minerais e a água são filtrados por túbulos renais, que são aqui. Boa parte dos sais minerais e da água voltam para o sangue, mas a ureia fica nos tubos, junto com outras impurezas e água. A ureia é levada para a bexiga em forma de urina. Quando a bexiga enche, dá vontade de fazer xixi. Então é isso aí. Então, muita água, impurezas e coisa boa, tudo vai para esses tubos. E depois o sangue pega de volta o que interessa para ele. Isso aqui é regulado hormonalmente, por exemplo, pela aldosterona que a gente falou lá, renina, por exemplo. Beleza? E a impureza que ficou aqui nesses túbulos vão até a bexiga no final e vai virar urina, vai sair do corpo. E o sangue, então, que volta aqui do rim, é limpo agora, né? Tirou a ureia dele, né? E as impurezas. Então os rins, ele equilibra também o teor de sais minerais e água do corpo humano. Então, porque os sais minerais, se vocês lembram, impulsos nervosos, pressão arterial, contração muscular, depende disso. Então não pode ter muito, também não pode ter pouco. E aí se o corpo sente, nós tem muito sódio, o rim vai jogando fora. Você comeu muito sal, por exemplo. Ele tenta eliminar. Se tem pouco, ele vai segurando o sódio. Então ele vai regulando aqui pelo néfron aqui. Ele vai conseguir regular o que fica no sangue e o que vai embora do sangue. Então ele é absurdamente importante o rim. Depois tem a captação do oxigênio, que é basicamente, né, que você inspira. Quando você inspira, o diafragma desce, vai inflar o pulmão. A pressão dentro do pulmão vai ficar menor do que aqui fora e o ar vai entrar. Quando você depois relaxa, os tecidos conjuntivos junto com ligamentos e o diafragma voltam para o lugar, o pulmão vai diminuir e o ar sai. Você vê a diafragma aqui embaixo, né, que é o músculo de respiração, e ele é um músculo basicamente autônomo, né, ele é mantido aí pela medula espinhal, pela medula oblonga, de ter uma certa frequência aí de velocidade. Você consegue influenciar isso um pouquinho, né? Porque eu consigo falar, não, eu quero inspirar, eu quero expirar, mas também você dorme, né? E ele continua aí respirando para você. Muitas vezes você nem presta atenção, você está respirando e você não fica se concentrando nisso, né? Quando o ar entra aqui dentro do pulmão, ele vai chegar nesses cachos de uva que parece que são os alvéolos. E aqui dentro do alvéolo, o ar vai passando. E o oxigênio que está no ar vai entrar no sangue aqui. E o dióxido de carbono que está no sangue vai voltar aqui para o ar. Então o que acontece? No ar tem bastante oxigênio que o sangue vai captar. Ao mesmo tempo, o teor do dióxido de carbono no sangue venoso que está aqui, pelo sangue aqui que está com um teor alto do dióxido de carbono, tem um teor maior do que o ar tem. Pela difusão, vocês já sabem que o dióxido de carbono volta então para o ar e sai do pulmão. Então aqui acontece uma troca. Nos capilares, lá dentro do corpo, é o contrário, né? Porque lá o sangue entrega o oxigênio que ele captou aqui. E
pega o dióxido de carbono das células. E aqui é o contrário. Aqui ele pega o oxigênio e devolve o dióxido de carbono. Certo? Espero que vocês estão entendendo. Então, vocês entendem. Então, o coração bombeia aí o sangue pelas artérias, vai passar pelo sistema capilar, volta pelas veias. Ele passa pelo rim, onde é filtrado o sangue, e ele também passa pelo pulmão, onde troca os gases. E esses três têm que funcionar, né? Absurdamente importante, né, para o corpo. Lembrando também lá que o bebê, né, tem a placenta da mãe, né, que serve mais ou menos como rim e como pulmão do feto, do bebê. Certo? Espero que vocês gostaram aí, tá? Faz a inscrição aí no canal, Quase Profundo. A gente fala um pouco da anatomia, fisiologia, mas também bastante de evolução humana. É isso aí.